Essa expedição mesmo, América 20K, que eu fiz 63 dias, em sã consciência, eu não daria para eu ter ficado 63 dias fora. Deixa eu comentar um detalhe, pessoal. Tem bastante conteúdo aqui para a gente conversar, tá? Tem muitos slides aqui. Eu vou tentar aqui passar da melhor maneira possível as informações. Pelo menos no começo, eu acho que eu não vou abrir para pergunta geral, porque eu estou com um pouco de receio, que daí a gente se perde, eu perco o controle e a gente não cumpre o conteúdo, tá? Então eu vou tentar passar todo o conteúdo e depois vou ficar aqui à disposição de quem quiser para tirar todas as dúvidas. Eu até decidi, junto com a Ayrton, nós estamos gravando toda essa palestra, porque depois a íntegra dessa palestra eu vou pôr no meu canal no YouTube, para todo mundo que quiser assistir, revisitar, compartilhar, porque a ideia é justamente a gente fazer essa troca de informações chegar o mais longe possível. Depois também eu vou deixar meus contatos, quem quiser me manda pelo WhatsApp o e-mail, e eu mando essa apresentação também, todinha. Tem que ser e-mail, porque eu acho que pelo tamanho do arquivo vai ficar meio pesado. Então eu vou ter que pôr no Google Drive, mando o link para cada um baixar, tá? Então fiquem tranquilos que eu vou passar. Essa viagem, né, essa expedição América 20K, ela foi mais ou menos o seguinte. Eu tinha fechado um grupo de pessoas, 10 motociclistas, para levar para o Ushuaia. E aí eu falei, é o famoso Jaque. Já que eu vou para o Ushuaia, eu não vou embarcar minha moto no caminhão com a galera. Eu vou rodando de moto, vou sair de Mogi das Cruzes rodando, e vou aproveitar e vou dar uma passeadinha para fazer a carreteira austral. Aí depois eu volto e encontro a galera. Aí nisso, 2 pessoas de Mogi chegaram para mim e falaram assim, você não vai fazer Atacama no final de ano? Eu falei, não vou conseguir fazer deserto do Atacama, porque eu já tenho viagens agendadas. E aí eu vi que eles ficaram muito tristes. Aí começou o coração muito mole, eu falei, já que eu estou indo mesmo para a carreteira austral, para depois ir para o Ushuaia, então beleza, vão que eu vou com vocês para o Atacama, eu levo vocês para o Atacama. Só que tem uma regra, eu vou fazer o meu roteiro, beleza? Beleza. Então eu acabei emendando uma coisa na outra. E aí, para acabar de ficar mais emocionante, falei, já que eu vou passar por esse lado, tem bastante regiões dos lagos andinos que eu não conheço ainda. Eu vou aproveitar e vou conhecer. E, também vou passar ali pelo norte da Argentina, adoro vinho, vou dar uma explorada na região vinícola da Argentina também. Então, uma viagem que era para ter sido de 17 dias no Ushuaia, porque eu ia transportar minha moto junto com os clientes, eu decidi não transportar, virou uma viagem de 63 dias. Então foram 19.945 quilômetros, e aqui os principais, né, destinos aqui foram o deserto do Atacama, carreteira austral, Lagos Andinos, Ushuaia e um pouco aí da região vinícola também. Tá? Então, vamos lá. Então aqui, pessoal, ao longo eu vou estar mostrando bastante imagens de mapa, vou comentar alguns detalhes que eu acho interessante compartilhar com vocês, de ponto de atenção, de dicas, de toques, e também para ilustrando, né, para quem não conhece ainda, eu também pus fotos da viagem, tá? Todas as fotos que eu vou mostrar aqui são fotos da viagem que eu fiz, para quem não conhece essas regiões e tendo uma ideia do quanto realmente é bonito a América do Sul. Então, aqui como é que eu fiz, pessoal? Saí aqui de Mogi, fiz o tradicional, vim aqui, saí por Foz do Iguaçu, né? Fiz aqui esse caminho. Eu vou comentar um pouco mais em detalhe essa questão aqui, tá? Então, já fica aqui um ponto de atenção. Para quem estiver indo para o Atacama, tiver com viagem marcada, eu aconselho fortemente esse desvio aqui, tá? Eu vou entrar mais em detalhe, vou mostrar em outro mapa, ao invés de seguir pela Ruta 16 direto. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Depois subi, né, por Salta, passei aqui pelo deserto do Atacama, aqui também tem umas dicas legais, desci Copiapó, travessia de Cordilheira, e aqui, quando eu cheguei em Mendonça, eu concluí o que eu chamei de primeira etapa da minha viagem, que era fazer deserto do Atacama e as regiões vinícolas. Então, essa primeira pernada aqui, né, essa primeira etapa, foram 6.045 quilômetros. Então, vamos lá. Detalhando um pouco mais aqui as coisas que realmente interessam, pessoal. O que acontece? Normalmente, o caminho mais comum para quem sai de São Paulo, para quem sai do Minas Gerais, enfim, para quem sai do Paraná, Santa Catarina, sai ali por Foz do Iguaçu, ou Dionísio Sequeira, ou sai ali por
por São Borja, enfim. E sobe aqui sentido Corrientes. Então eu peguei aqui desse ponto, independente aqui da onde a pessoa está vindo, vem aqui, pega a Ruta 16, região do Chaco, na Argentina, norte da Argentina, e vai direto até chegar em Salta, tá? Nesse trajeto, indo pela Ruta 16, que seria o caminho mais comum e o mais curto, são 832 quilômetros. Qual que é a questão aqui, que é vamos chamar assim, de problema desse caminho? Basicamente dois. Ó, eu não sei se alguém tem essa experiência de mais tempo, eu passo aqui pela Ruta 16 desde 2012. Pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, e tem alguns anos até que eu já passei 2 vezes. E esse trecho aqui, ó, entre Monte Queimado e Tacopozo, que são 52 quilômetros, 40 quilômetros está destruído. Não é que tem muito buraco, não tem nem asfalto, está destruído desde 2012, quando eu passo. Não sei o que acontece, que não arrumo. Na verdade, parece que a cada ano só piora, né? Porque passa muito caminhão, muita carreta e fica a cada ano pior. Mas assim, é destruído mesmo. Você não tem por onde andar, você tem que andar 10 por hora, você não tem para onde sair. Eu já, numa das vezes, mesmo andando devagar, cheguei a quebrar. Eu tenho uma GS 1200, quebrei aquele para-barro de trás, porque pegou um buraco fundo, a moto desceu e bateu, enfim. Além dessa questão aqui da buraqueira, esse trecho aqui, essa região do Chaco, não tem nenhum atrativo turístico. É praticamente reta. Calor, né? Então você passa ali, tem uma cidade aí que chama Pampa del Inferno, né? É um calor realmente do inferno. Poucas opções de pós de gasolina, poucas opções para comer, enfim, não tem nada. Só tem 40 km de buraqueira e não tem nenhum tipo de atrativo turístico, não é uma estrada chata. Eu, pelo menos, acho uma estrada chata. Tá? Então, nessas de tentar ir sempre buscando caminhos diferentes, o que eu comecei a fazer de alguns anos para cá e fiz nessa viagem? Quando chega aqui, depois de Corrientes, quando eu chego aqui em Presidência Roque Sáenz Penha, eu saio aqui para uma rodovia que é a RN89. Tá? E venho aqui para Santiago del Estero. Tá? Até aqui, bastante pessoas realmente fazem esse caminho. Só que muitos fazem o quê? Sobe de Santiago del Estero para São Miguel de Tucumã, já pega a Ruta 9 e vai para Salta. Tá? Então, o que eu recomendo, pessoal? Para quem já chegou até aqui, faça esse caminho aqui de Tafí del Valle e Cafayate. RP 307 e RN 68. Só para ter uma ideia, quem aqui já conhece essa região Tafí del Valle e RN 68? Tá, 3. É muito bonita, é uma região bem legal para quem gosta de montanhas, de serra, de curvas e visual, é fantástica, muito legal. E a gente está falando aqui o seguinte, ó, fazer esse desvio, né, por aqui e aumentando ainda mais o desvio por aqui, a gente está falando em aumentar 326 quilômetros em relação a ir direto pela Ruta 16. Então, praticamente é meio-dia de viagem a mais. Então, planejando já isso direitinho, dá para encaixar tranquilamente. Tá? E, puxa, a chegada em Salta aqui vai ter outro brilho, vai ter outro glamour. Tá? Então, recomendo aqui muito fortemente a fazer. Aqui, na verdade, como a proposta já era também passar nas regiões vinícolas, né? Cafayate, assim como Mendonça é a referência mundial na produção do vinho Malbec, Cafayate é o maior produtor de vinho branco da Argentina, mundialmente reconhecido. Vinhos brancos fantásticos, maravilhosos. Tá? Eles produzem vinho tinto também, mas a uva do vinho Malbec é mais na região de Mendonça mesmo. Tá? Então aqui já pela RP 307, né, tem paradas, tem miradores aqui para Parará. Assim, uma estrada com sequências de curvas bem sinuosas, ferradura, que tem trechos que lembra muito Serra do Rio do Rastro, bastante curvas fechadas e um visual verde muito bonito, é uma serra muito legal,
bem gostosa de pilotar a 307. No meio do caminho tem esse monumento aqui do El Índio, que é um ponto turístico lá na passagem. Aqui, já na chegada, quando está chegando em Tafí del Valle, que também é uma cidadezinha muito simpática, muito charmosa, um lugar interessante até para ficar uma noite e dormir. Tem esse visual legal, tem um lago lindíssimo já na chegada da cidade. E depois, seguindo, né, passando de Tafí del Valle, continuando no sentido Cafayate, continua um visual muito legal de serras de várias cores, visual bem legal. Depois que você chega em Cafayate, de Cafayate até Salta, são 190 quilômetros da RN68. Os 50 primeiros quilômetros dessa RN68 é uma coisa de cinema. É simplesmente espetacular. É muito, muito bonito. Tá? Então aqui está no comecinho. É um trecho todo asfaltado. Tá? Aqui, na verdade, o pessoal às vezes vê essa foto e fala, é off-road, é caminho de terra. Não, é porque aqui eu saí para o acostamento para tirar uma foto, mas é todo asfaltado. Com visuais assim de montanhas, de vales, uma mistura assim de cores, é uma coisa impressionante. Olha, para quem já foi, talvez possa dizer, a foto, por mais que esteja mais ou menos bem tirada, ela não faz jus à beleza do lugar. Né? É impressionante. O lugar realmente é muito, muito bonito. Tá? E aí vai ter durante o tempo todo. E aí tem, né, paradas turísticas, tem o Cerro Três Cruzes, tem o anfiteatro, o Garganta del Diabo, então tem coisas bem legais para fazer aqui pelo caminho. Tá? Então, a primeira dica, né, que eu queria compartilhar com vocês desse primeiro trecho é: quem for para o Atacama, esquece Ruta 16, sai pela RN89 e não deixe de passar RP307 e RN68. Tá? Então, como eu falei, eu vou disponibilizar esse material, então vai estar lá certinho todos os mapas, tudo direitinho. Tá? Bom, legal. Depois aqui, continuando, né, de Salta, também aqui tem um outro detalhe, o seguinte. Quando a gente joga no GPS de Salta, e eu estou seguindo para São Pedro de Atacama, o que o GPS vai mandar fazer é isso aqui, ó. Sair por aqui para pegar a autopista e fazer esse caminho para São Salvador de Jujuy. Tá? 188 quilômetros. Só que sair de Salta e continuar pela RN9 vale muito a pena. É uma estradinha bem estreita, asfaltada, extremamente sinuosa, bem gostosa de pilotar, com cenários legais. Então, eu particularmente, como eu gosto mais de estradas vicinais, gosto de curva, gosto de visual, eu acho isso aqui 1000 vezes mais atrativo do que pegar a autopista. Tá? Então, você vê que é uma quilometragem menor e uma duração maior, justamente por causa de ser uma estrada muito estreitinha. Mas eu acho que vale muito a pena fazer esse caminho aqui. Tá? Aqui, pessoal, eu independente de onde eu tenha pernoitado um dia antes, eu sempre recomendo o seguinte: eu acho a cidade de Purmamarca a cidade perfeita, ideal para fazer a última pernoite antes de seguir para São Pedro de Atacama. A distância aqui de Purmamarca para São Pedro de Atacama, e pelo que tem no caminho para curtir, para mim dá o tempo certo. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, eu vou sair lá de Salta, eu vou sair de Cafayate e já vou seguir para São Pedro de Atacama. Eu acho um pecado, porque o cara vai ter que correr, vai estar preocupado com o tempo. Né? Eu, particularmente, até estava conversando ali fora, eu detesto pilotar à noite na Argentina e no Chile. Eu acho extremamente perigoso, por 2 motivos principais. Muitos animais de hábito noturno, tá? Muitos, não são poucos, não. Infelizmente, o ano passado, eu perdi um amigo de Uberlândia, indo para o MotoGP até no Rio Rondo. Ele estava com uma Hayabusa, andando forte à noite, e atropelou um cavalo. E faleceu na hora. Porque o campo de visão é muito curto, e ele também estava correndo bastante. E a questão de buraco, principalmente na Argentina. Tá? Na Ruta 40, então, isso acontece direto. Você está lá numa estrada linda e maravilhosa, um tapete, daqui a pouco, do nada, uma panela desse tamanho. E à noite o campo de visão é muito curto. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar
Está passando no Travel Box Brasil uma série do rapaz da Florianópolis, como é que é o nome dele, que foi para o Alasca e está passando a história da viagem dele. Fernando. E não sei se vocês viram a primeira temporada, logo no começo ele se perdeu no tempo, estava na Ruta 16, anoiteceu, eu não sei se ele descuidou, não tinha informação, e no meio da buraqueira ele pegou um buraco, estourou a roda, estourou o pneu, perdeu vários dias da viagem para conseguir consertar e arrumar aquilo. Então, eu acho a Argentina e o Chile, e a Argentina mais ainda, porque tem mais esse problema de buraco em rodovia, não é legal pilotar à noite. Então, podendo evitar, às vezes acontece um imprevisto, não há o que fazer. Mas podendo evitar, evitem. Então, Pumamarca, eu acho o destino perfeito. Tá? Aí, às vezes o pessoal pergunta, poxa, tem aqui mais para cima, né? Tio Cara, tem o Cerro 14 Colores também, que é muito legal. Mas eu não pus aqui porque eu não incluí esse roteiro. Eu já fui para lá, já fui no Cerro 14 Colores, mas como não fazia parte dessa viagem, eu estou só me atendo ao roteiro realmente que eu fiz. Lógico, quando a pessoa tem problema de hipertensão, é mais complicado, então depende de umas características. Até 2.000 metros de altitude, em linhas gerais, a gente não sente nenhum sintoma, nenhuma diferença, nenhum problema. Acima de 2.000 metros, já pode começar a sentir alguma coisa. Acima de 4.000 metros, aí a coisa pega, aí potencializa. E normalmente são nos primeiros dias. O corpo ele tem uma tendência natural a se adaptar. Tanto que eles falam, quando vai para a região de altitude, nos primeiros dias, evitar comida muito pesada, evitar muita bebida alcoólica, para dar um tempo de o corpo se adaptar. Isso para quem realmente sente alguma diferença. Então, desse trajeto todo aqui que a gente comentou, até chegar aqui em Pumamarca, tranquilo. Tá? Não há problema nenhum, porque está aqui abaixo dos 2.000. Daqui para frente, agora, começa o problema de altitude do deserto do Atacama. Tá? Então, até aqui, beleza. Então, aqui só comentando, né, que é o centrinho, Pumamarca, eu acho muito legal, é um vilarejo muito simpático, nem parece uma cidade, né? Ruas de terra, assim, é bem simpático. E ao fundo aqui, o parte aqui do Cerro Sete Colores. Eu gosto bastante de Pumamarca. E aí o que acontece? Saindo de Pumamarca até São Pedro de Atacama, são 411 quilômetros. Então tem muita gente que fala assim, poxa, Cadão, mas 411 quilômetros não é muito pouco para fazer num dia? Nesse caso, para esse trecho, não. É a medida perfeita. Eu, quando eu faço aqui, eu saio de Pumamarca 8 horas, 8h30 da manhã, tá? E sempre chego em São Pedro 5 horas da tarde. Por quê? Para realmente curtir o visual. Eu gosto de fazer as coisas, é que nem eu falo, eu sou um apaixonado por mototurismo. Eu adoro andar de moto, eu curto andar de moto, já fiz várias, por necessidade, já cheguei a fazer 1.200 num dia, cheguei a fazer 1.300 num dia, não é o que eu curto, não é o que eu gosto, eu acho muito cansativo, muito desgastante. Então eu acho legal você planejar a viagem, ter tempo de fazer as paradas, de curtir um visual. Nem que, às vezes não é nem para tirar foto. Às vezes você vê aquele lugar incrível, é parar a moto, sentar, ficar ali uns 5 minutos pensando em nada. Tá? Então, eu gosto muito de moto aventura, detesto moto loucura. Então, às vezes o pessoal manda roteiro para mim, ô Cadão, me dá uma força. Aí, dá uma olhada nesse meu roteiro. Aí eu vejo o cara, por exemplo, querendo ir para o Ushuaia, ele quer sair de São Paulo e quer chegar em Ushuaia, que são 6.000 quilômetros, quer fazer 1.000, 1.100 por dia. Falo, cara, você vai se matar. Não, mas eu consigo rodar. Consegue em outra situação. Talvez ele tenha feito isso aqui, pegando estradas. O Ushuaia, a pegada é outra. Vento, enfim, é outra história. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Opa, já nessa travessia aqui, a gente já se chega numa altitude máxima de 4.200 metros. Tá? Durante a travessia da Cuesta de Lipã e também do Passo Rama. Quando chega em São Pedro do Atacama, aí já volta mais ou menos para uns 2.500 metros, que é mais ou menos a altitude normal de São Pedro do Atacama. Então já está acima dos 2.000. Tá? Então aqui já, muitas vezes nessa travessia, a questão da altitude já incomoda algumas pessoas. Quando está na moto pilotando, muitas vezes a gente nem sente nada. A hora que você para da moto, desce, vai tirar uma foto, e você faz aquele esforço, desce da moto, sobe da moto, põe no pezinho,
você começa a sentir realmente a fadiga, a falta de ar, às vezes começa realmente a dar um pouco de latejar aqui a cabeça, dá uma certa dor de cabeça. Tá? Mas assim, com 2, 3 dias o corpo vai acostumando bem. Então aqui, ó, quando você já sai de Pumamarca e você já começa a subir esse lugar que eu acho divino, que é a Cuesta de Lipã, aqui já começa uma subida muito forte. Então você sai de Pumamarca, que é 800 metros, 700 metros, e já vai chegar aqui a 4.170 metros de altitude. E o visual dessa Costa de Lipã é magnífico. É o tempo todo assim. Tem umas sequências de curva aqui que, nossa, a Serra do Rastro fica até tranquila perto dela. Tá? Ponto de atenção, pessoal, nessa Costa de Lipã também é uma coisa que, desde a primeira vez que eu passei por aqui em 2012 até hoje, tem trechos dessa rodovia que estão sem asfalto. Não sei se rasparam para reformar, e tem alguns trechos, inclusive, em curvas de ferradura. E outra, detalhe, sempre que estiverem rodando na Argentina ou no Chile, por rodovias que passam sempre por encostas de rocha e pedra, fiquem sempre muito atentos, porque é muito comum ter pedras no meio da rodovia, que vão desprendendo e rolam. Às vezes pedras pequenas, às vezes pedras maiores. Então, às vezes, você está fazendo uma curva mais empolgado e pode tomar uma surpresa. E também, até pelo visual aqui, o negócio é fazer com calma, é curtir e aproveitar aqui o visual. Essa Cuesta del Lipã é fantástica. Depois que termina a Cuesta del Lipã, você chega até 4.170 metros, depois você desce um pouco, aí a 3.500 metros no caminho, e é bem na beira da rodovia, a gente já vai ser presenteado aqui por um deserto de sal, que é o Salinas Grande. É o terceiro maior deserto de sal do planeta. Tá? O primeiro é o Uyuni, o outro é um deserto que fica na Ásia, e esse Salinas Grandes aqui é o terceiro maior deserto de sal. Tá? Fica no caminho. Então, para quem não teve oportunidade de conhecer o Salar de Uyuni ainda, aqui é uma boa experiência. Né? A formação é idêntica, a camada de sal grossa, só a quilometragem total que é, de fato, menor. Seguindo aqui ainda adiante, aí vai ter realmente o Passo Rama, né? E com visuais, com lagos pelo caminho. E assim, um dos cartões postais, né, do deserto do Atacama é o vulcão Licancabur. Quem aqui já foi para São Pedro de Atacama? Cara, não sei se é uma impressão minha, mas assim, eu quando vou para lá, a impressão que eu tenho, eu brinco com o pessoal que o vulcão Licancabur ele tem pernas, cara. Porque é muito engraçado, cara. Você está aqui vindo, Passo Rama, aí aparece o vulcão Licancabur. Você fala, pô, que legal, vulcão Licancabur. Aí você vai, você vira para cá, você vira para a esquerda, para a direita, você sobe dentro, daqui a pouco você olha, caraca, o vulcão Licancabur está aqui de novo. Aí você vai, aí você desce São Pedro do Atacama, para lá, você vai para a cidade, está lá, tem a igrejinha, você vai tirar uma foto da igrejinha. Quem que está do lado da igrejinha? Vulcão Licancabur. Fala, não é possível. Então, ele volta. Vai para o Orros del Salar, vai ver o entardecer. Então é um barato, todo lugar que você roda, para todo lugar que você vai, ele está sempre presente. Fala, não é possível, ele vai se movimentando. É muito engraçado. Acho que não é à toa que ele é um cartão postal lá do lugar, cara. É muito bonito. São Pedro do Atacama, que tem que conhecer, tá? Na minha opinião, eu acho assim, o ideal para quem estiver indo para São Pedro do Atacama é pelo menos uns 3 dias em São Pedro. Na verdade, tem muitos passeios. Se for fazer todos os passeios que tem disponíveis, precisaria uma semana lá ou mais até. Mas eu acho ideal pelo menos 3 dias para pelo menos fazer os passeios mais legais, os passeios mais tradicionais, mais comuns, e curtir um pouco da cidade, que o vilarejo... A primeira vez que eu fui para São Pedro do Atacama foi numa viagem que eu tinha ido para o Ushuaia e na volta eu fiz o deserto do Atacama. E todo mundo falava, há 8 anos atrás, eu não procurei olhar muito a internet, e falava, eu tinha uma visão assim totalmente diferente. E quando eu estava chegando em São Pedro do Atacama, e você vai chegando e você olha de longe assim, aí você vê aquele vilarejo pequenininho. Aí você vai chegando, começa a avistar todas as ruas de terra. As casas, os comércios, tudo, a parede, tem cor de terra. Você olha assim, parece
parece uma, sei lá, parece uma favelinha, uma coisa assim estranha. Eu falei, caramba, isso aqui que é São Pedro de Atacama, coisa esquisita, parece uma favelinha. Mas é uma cidadezinha maravilhosa, é fantástica, bares fantásticos, restaurantes legais. Caro pra caraca, tudo muito caro. Aliás, no Chile, em geral, é caro, né? Se bem que eu descobri um lugar mais caro que São Pedro do Atacama, que é a Carreteira Austral. Vou falar isso depois disso. Caríssimo. Quem for fazer Carreteira Austral já prepara uns 20%, 30% a mais aí no orçamento, porque é tudo muito caro para lá. Então, eu acho que pelo menos, pessoal, 3 dias, na minha opinião, é o mínimo necessário para poder realmente aproveitar, dar uma curtida, curtir a cidade e fazer algum dos passeios. Laguna Serra, por exemplo, eu acho imperdível, né? Você poder, no meio do deserto, chegar numa lagoa de sal, que tem 30, 40 metros de profundidade em alguns trechos, e dizem que essa Laguna Serra aqui, ela chega a ser 30 vezes mais salgada do que o Mar Morto. Então é um barato, porque até para você ficar com a perna para baixo é difícil. Você dá uma vacilada, você já está boiando. E realmente não afunda, de jeito nenhum. É muito legal. É bem uma experiência bem legal. Tem o Roios de Salar. Então aqui a foto só pegou. O que é esse Roios? São 2 lagos. Aqui já é de água doce, entre aspas, né? Ela é um pouco salgada, mas nem tanto que nem a Laguna Serra. O mais curioso é que são lagoas perto, uma aqui extremamente salgada e essa aqui são 2 lagoas redondas, e olhando por cima parece um olho mesmo, por isso que chama Olhos do Salar, né? E também um visual bem interessante aqui. E tá lá, vulcão Licancabur sempre presente. Geyser del Tátil, isso aqui também é bem interessante, é bem legal, porque não é todo lugar aí do planeta que a gente tem essa facilidade. Esse passeio do Geyser del Tátil, pessoal, para quem for fazer, esse aqui é o dia que chega na altitude mais complicada. Você chega a quase 5.000 metros de altitude. E também junta com a questão do frio, porque para poder realmente ver o geyser em plena atividade, você sai tipo 4, 4h30 da manhã de van, lá de São Pedro do Atacama, roda 100 e poucos quilômetros. Não aconselho ninguém a ir de moto, em hipótese alguma, tá? Não vale a pena, porque se for para sair nesse horário de madrugada de moto para ver o geyser em atividade, é loucura, tá? Que nem agora, dessa última vez que eu fui em novembro, quando cheguei lá em pleno novembro, estava menos 8 graus lá, às 6 horas da manhã. E a estrada é ruim, é um rípio pesado, é muita pedra, trechos com areião, então não recomendo. Pega uma van, vai de boa e vai tranquilo. Então tem essa questão do frio. Então você chega ali 6 horas da manhã, altitude, perto dos 5.000 metros de altitude, e normalmente menos 6, menos 8, menos 10, vai depender da época do ano, tá? Mas vale a pena. E também outra coisa, acho que não vai ter, não tem uma foto aqui. Vai preparado, porque aqui também dá para experimentar uma experiência que eu acho muito legal. Do lado do geyser tem uma piscina de água vulcânica. E ela fica em torno de 28 graus. Só que fora, às 8 horas da manhã, está 0 graus, 2 graus. Então, barato, toda vez que eu levo turma lá para ir comigo, eu falo, vamos lá tomar um banho na piscina. O pessoal fala, não, trouxe roupa, mas não vou, ninguém quer ir. Aí eu uso argumentos psicológicos. Tudo bem. Então fica aí que eu vou. Se você vai voltar aqui, se você está no deserto do Atacama, em cima de um vulcão, com uma oportunidade única de tomar um banho numa piscina vulcânica que talvez você nunca mais vai poder fazer isso na sua vida. Se você não quer, problema seu. Daqui a pouco eu estou entrando bem, todo mundo atrai. Porque realmente, assim, o legal dessas viagens é aproveitar essas oportunidades únicas, né? Que nem na própria Laguna Serra. Você vai final da tarde lá, a água é gelada. O pessoal fala, mas está muito gelado. Entra um pouquinho, só para sentir a sensação de boiar. É uma experiência única, né? Tem que aproveitar, tem que curtir esses momentos aqui. Vale de la Luna. O Vale de la Luna, esse sim eu acho que é legal e vale a pena ir de moto, tá? Porque não é tão complicado andar lá dentro de moto. Tem uns trechos que tem um pouco de areião, mas é curto, é só ir com calma. Então dá para tirar umas fotos bem legais. E o visual lá é realmente incrível. E curiosidade, não sei se vocês sabem por que tem esse nome. Esse Vale de la Luna, realmente, por estudos que fizeram,
é um lugar do planeta onde o tipo do solo, a formação e uma série de características é o que mais se assemelha com o solo lunar. Tá? E tem também lá em São Pedro do Atacama o Vale de Marte, que também tem características, e até quando mandaram aquela sonda para Marte, aquele robozinho, ficaram um bom tempo testando em São Pedro do Atacama. Isso aqui também é legal, o Mirador da Pedra del Coyote. Isso aqui é o lado oposto do Vale de la Luna. Então, aqui em cima desse mirador, a gente tem uma visão de todo o vale. E tem esse nome justamente por causa dessa pedra, dessa ponta, né, que lembra aquela questão do desenho lá do coiote do lobo. E agora, pessoal, puseram uma placa e não deixam mais entrar. E depois que eu vi essa placa agora, e eu tinha ido 4 meses antes para o Atacama, né, eu fui em abril, depois tinha sábado de novembro, eu até gelei, porque puseram uma placa e não proibiram justamente por causa disso, porque essa pedra está com uma fenda enorme. Aí quando fecharam a pedra e falaram que era por causa da fenda, eu falei, nossa, que sorte. Aí depois eu revisitando a foto, falei, caraca, quando eu fui lá já tinha fenda. Mas ainda bem, estou aqui, estou vivo ainda. Ela suportou meus 120 quilos. Mas é bem legal. Esse mirador da Pedra del Coyote é muito legal ir no final da tarde ver o pôr do sol. E detalhe, seja na pedra do Mirador del Coyote, quando vai ver o pôr do sol, ou mesmo quando está lá no Roios de Salar, o pessoal, quando vai ver o pôr do sol, fica todo mundo prestando atenção no sol que se põe. Não. Olha para a cordilheira. O bonito é a cordilheira, a mudança de cor que vai ocorrendo nela conforme o sol vai se pondo, e não o sol em si. Tá?